rei Davi demonstrava a Deus que o amava com todo o seu coração e fez homenagens ao Senhor, mostrando ser conhecedor de quem verdadeiramente Deus é. Esse é o estudo de número 881 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente e veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. E as convicções que Davi tinha sobre quem Deus é, fez dele um homem segundo o coração de Deus, e ele alcançou as promessas feitas pelo nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos ao nosso tema: Deus ouve, Deus sabe, Deus age. O nosso texto base está no livro de 2 Samuel, capítulo 5, verso 16. Elisama, Eliadá e Elifelete. Nos tempos do rei Davi, muitos homens tinham mais de uma mulher, como nos mostra a vida do rei Salomão. 1 Reis, capítulo 11, verso 3. E tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. E era uma atitude perigosa, porque no caso de Salomão, o homem sábio se deixou perverter pelas mulheres que ele tinha. E a Bíblia, ela não relata a quantidade de esposas e a quantidade de concubinas que Davi teve. Segundo Samuel, capítulo 5, verso 13, depois de mudar-se de Hebrom para Jerusalém, Davi tomou mais concubinas e esposas em Jerusalém, e com elas teve mais filhos e filhas. Quantos filhos Davi teve no total, a Bíblia não menciona. Alguns estudiosos mostram que pelo menos 19 filhos e uma filha de Davi tem o nome citado na Bíblia Sagrada, e alguns filhos de Davi tiveram os nomes recebidos por ele em homenagem ao nosso Deus Todo-Poderoso, demonstrando as convicções que Davi tinha sobre quem era o Deus que ele servia e testemunhando do amor dele ao Senhor. Davi, ele foi ungido rei em 3 momentos diferentes. O primeiro momento foi quando o profeta Samuel foi lá em Belém, na casa do pai de Davi, na casa de Jessé. Vamos conferir em 1 Samuel capítulo 16, verso 13, que diz: Samuel apanhou o chifre que estava repleto do melhor azeite e ungiu na presença dos seus irmãos, e a partir daquele dia o Espírito de Yahvé assenhorou-se de Davi, e Samuel retornou para Samá. É interessante que você vê que nesse período Davi tinha aproximadamente, segundo os historiadores, 17 anos, e ele era pastor de ovelhas. A segunda vez que Davi foi ungido foi lá em Hebrom, após a morte do rei Saul. Ele foi ungido desta vez pelos homens de Judá. Vamos conferir? Segundo Samuel capítulo 2, o verso 4. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali a Davi rei sobre a casa de Judá. Aí, segundo os estudiosos, Davi estava aproximadamente com 22 anos e seguiam a Davi somente a tribo de Judá, e as outras tribos seguiam a Isbosete, que era filho de Saul. A terceira vez que Davi foi ungido rei, agora sobre todo Israel, com as 12 tribos unidas, foi ungido pelos anciãos, segundo Samuel capítulo 5, verso 3. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles
acordo em Hebrom perante o Senhor e ungiram a Davi sobre todo Israel. Então nós vemos que Davi, ele foi ungido 3 vezes e foi progressivo até ele chegar a ser rei sobre todo Israel. Davi, ele tinha uma promessa de Deus e foi testificado para os anciãos de Israel por Abner. Abner foi comandante do exército de Israel no reinado de Saul e também no reinado de Isbosete. 1 Samuel capítulo 3, verso 18: fazei-o, pois, agora, porque o Senhor falou a Davi, dizendo: pela mão de Davi, meu servo, livrarei o meu povo das mãos dos filisteus e das mãos de todos os seus inimigos. Era promessa de Deus. E Abner estava testificando para os anciãos de Israel antes deles ungirem a Davi rei sobre todo Israel. Quando Davi morou lá em Jerusalém, nasceram filhos e filhas, e 3 filhos dele receberam nomes que honravam a Deus, testemunhando do poder, do agir de Deus na vida dele. No nosso texto base, nós vimos 3 nomes. Vamos rever? Segundo Samuel capítulo 5, verso 16, Elisama, Eliadá e Elifelete. Observe que o início dos 3 nomes é El, E-L, que significa Deus. Elisama significa Deus ouve ou Deus me ouve. Davi fez muitas declarações que Deus o ouviu. Deus ouvia Davi, porque Davi era um homem sincero, era um homem de oração. Vamos ver algumas. Segundo Samuel, capítulo 22 e verso 7. No meu desespero clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus do seu templo. Ele ouviu a minha voz. Minhas súplicas chegaram à sua presença e seus ouvidos me deram atenção. Quando Davi fez esta oração, este cântico, ele estava agradecendo ao Senhor, porque Deus tinha já livrado ele dos inimigos e também do rei Saul. No Salmo 10, verso 17, diz: Tu, Senhor, ouves a oração dos necessitados, tu lhes fortalecerás o coração e atenderás ao seu clamor. Davi, ele sabia que Deus, ele ouve a oração do necessitado, e ele pediu para o Senhor intervir, porque Davi tinha inimigos orgulhosos, poderosos, homens que não temiam a Deus, homens traiçoeiros, mentirosos e cruéis. E no Salmo 3, o verso 4 e o verso 5, Davi diz assim: com a minha voz clamei ao Senhor e ouviu-me. Desde o seu santo monte eu me deitei e dormi. Acordei, porque o Senhor me sustentou. Nesta oração, Davi estava fugindo do filho dele, Absalão, que queria matá-lo, mas ele tinha certeza que ele orava, Deus ouvia e Deus responderia. No Salmo 40, verso 1, ainda diz assim, depositei toda a minha esperança no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Davi tinha convicção que Deus o ouvia. Davi sabia que muitas vezes era necessário ele esperar, era necessário ele aguardar a resposta e a ação de Deus, mas ele tinha convicção que ele orava e o Senhor ouvia. Louvado seja Deus. O segundo nome é Eliadá. Deus sabe ou Deus conhece é o significado de Eliadá. Davi tinha esta convicção que
tudo está diante de Deus. Ele sabia que Deus conhece todas as coisas, que diante de Deus não existe nem oculto, nem escondido. Ele sabia que Deus é conhecedor de todas as coisas. Sabe por quê? Porque Deus é soberano. No Salmo 147, verso 5 diz assim: nosso Senhor é soberano e tremendo o seu poder, é infinita a sua sabedoria. Davi, ele conhecia o Deus que ele servia, e muitas vezes Davi mostrou que Deus ele conhece. Por exemplo, Deus o conhecia. Salmo 139, verso 1, ele diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Deus conhece o homem mesmo no ventre de sua mãe, mesmo ainda estando em formação, e é mais profundo, porque Deus conhece o homem antes da fundação do mundo, e Davi tinha essa convicção que Deus o conhecia. E Davi, ele vai além, tinha convicção que Deus conhece o pensamento do homem, que Deus conhece o pensamento que ele teve. Salmo 139, verso 2, sabes quando me sento e quando me levanto, e acompanhas o meu pensamento onde quer que eu esteja. É tão bom nós sabermos que nós estamos diante de Deus e que nada da nossa vida, nada que existe em nós é desconhecido por Deus. E Davi ainda mostra que Deus conhece o coração. Salmo 139, verso 23, que diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Deus, ele conhece todas as coisas. Deus, ele conhece também os nossos segredos. Olha Davi falando isso no Salmo 44, verso 21. Não o teria Deus percebido tal afronta? Pois ele é quem conhece todos os segredos. Não existe nada no universo que Deus não saiba, que Deus não tenha conhecimento, porque Deus, ele é onisciente, ou seja, Deus sabe de todas as coisas, é um dos atributos de Deus. E o terceiro nome é Elifelete, que significa Deus faz, ou Deus age, ou Deus salva. Davi, ele tinha sido provado muitas vezes. Davi, ele foi um homem que viveu muitas batalhas na vida dele, mas ele tinha provado a salvação do Senhor, o livramento do Senhor, e ele muitas vezes viu o agir de Deus a favor dele. Segundo Samuel, no capítulo 22, o verso 18 ao verso 20 diz assim: livrou-me do meu poderoso inimigo e daqueles que me tinham ódio, porque eram mais fortes do que eu. Encontraram-me no dia da minha calamidade, porém o Senhor se fez o meu amparo e tirou-me para um lugar espaçoso e livrou-me, porque tinha prazer em mim. Oh, Deus é tremendo. Davi, ele podia descansar no Senhor, mas ele tinha esta convicção que Deus é o Deus que dava vitória, e Davi bradava, Davi testemunhava da confiança que ele tinha no Senhor. Você lembra quando Deus entregou o gigante Golias nas mãos de Davi e o salvou? Vamos conferir 1 Samuel capítulo 17, verso 47. E para que toda esta assembleia saiba que o Senhor salva, não com espada nem com lança, pois do Senhor é a batalha, e ele vos entregará em nossas mãos. Davi estava falando isso em alto e bom tom para o gigante Golias, e o exército de Israel estava presenciando, e também o exército filisteu. Mas Davi, ele conhecia que o Deus que ele servia era poderoso para o ajudar, para agir a favor dele e para dar a vitória. E Davi, ele ensina que Deus realmente tem todo o poder
para salvar e para libertar dos inimigos. No Salmo 44, verso 6 e o verso 7 diz: minha confiança não está depositada em meu arco e sei perfeitamente que não serei salvo por meio da minha espada, mas tu nos concedes vitória sobre nossos inimigos e humilhas os que nos odeiam. Que convicção! Davi, ele nos ensina que o Deus Todo-Poderoso, ele além de ter poder para salvá-lo dos inimigos, ele ainda tem poder para perdoar os pecados que ele cometeu. No Salmo 51, verso 9, diz assim: esconde o rosto do meu pecado e apaga todas as minhas iniquidades. Realmente, o Deus que nós servimos é o Deus Todo-Poderoso, que pode nos livrar dos inimigos e que também é o único que pode perdoar os nossos pecados. Eu vou começar a concluir. O mesmo Deus que Davi servia é o Deus que nós servimos. Davi amava ao Senhor com coração sincero. Davi, ele era um homem de oração, ele se derramava diante do Senhor e ele suplicava. Então, quando ele colocou o nome de Elisama, ele sabia que era o Deus que ouve, e ele homenageou também o Senhor com o nome de Eliadá, porque Eliadá significa que Deus sabe, e realmente Deus sabe todas as coisas, porque ele é soberano. E quando no terceiro nome ele colocou de Elifelete, ele mostrou que Deus, o Deus que ele servia, tem todo o poder, é o Deus que salva de todas as angústias, de todas as tribulações, é o Deus que dava vitória, é o Deus que dava perdão, porque era o Deus que perdoava os pecados deles. Segundo alguns estudiosos da Bíblia, esses três nomes, Elisama, Eliadá e Elifelete, eram três nomes masculinos, eram três filhos de Davi. Mas existe alguns estudiosos que dizem que eram mulheres. Se era homem ou se eram mulheres, nós não temos como comprovar. Mas uma coisa eu tenho certeza: o nosso Deus, ele ouve a nossa oração, o nosso Deus sabe tudo o que se passa conosco embaixo do céu, e o nosso Deus é o Deus que nos salva, é o Deus que liberta, é o Deus que transforma, é o Deus que age a nosso favor. Que nós possamos ter as convicções que Davi teve e que possamos dia após dia demonstrar o nosso amor ao Senhor e nos fortalecer no nosso Deus, o Todo-Poderoso. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na sua vida, faça os seus comentários aqui no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais e não se esqueça de dar o seu like. Se você ainda não está inscrito no nosso canal Jaboque Vamos Orar, eu te faço um convite para que você se inscreva e que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.